dia, crianças! Eu sou a Thaís. Bom dia, crianças! Eu sou o Ciso. Vamos começar o culto de hoje? Vamos começar cantando Como é bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele, é muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele, é muito bom ter Jesus no coração. Quem não tem, deveria ter. O que é? Jesus no coração. Ah, é verdade. Eu tenho Jesus em meu coração. Eu creio nele e entreguei minha vida a Jesus. Jesus é nosso Senhor e Salvador e o nosso melhor amigo. Verdade. Vamos ler o versículo de hoje? Vamos. Então pegue sua Bíblia. Vamos abrir no livro de Provérbios. Fica depois de Salmos. Provérbios, capítulo 17 e versículo 17. Vamos ler? Em todo tempo ama o amigo e na angústia se faz o irmão. Muito bem. Vamos ler mais uma vez? Em todo tempo ama o amigo e na angústia se faz o irmão. Que é isso? Uma plantinha. Eu trouxe essa plantinha hoje para mostrar que a plantinha é como a amizade, precisa ser cultivada. Essa plantinha precisa de cuidados. Eu preciso lembrar de regar ela e de cultivar. A amizade também precisa. É verdade. E como faz isso? Bom, nós podemos ajudar nossos amigos, nós podemos dar presentinhos, orar para eles sempre lembrar o quanto nós amamos. Legal. Vamos repetir o versículo? Vamos. Em todo tempo ama o amigo e na angústia se faz o irmão. Provérbios 17, 17. Então eu vou lançar um desafio para vocês. Quero que essa semana vocês pensem em algum amigo para demonstrar amor e cultivar essa amizade. Então quero que vocês mandem um recadinho ou então pode até ser um desenho, combinado? Vamos orar agradecendo a Deus pelos nossos amigos? Vamos. Senhor Deus, nós te agradecemos por nos dar amigos tão especiais. Pedimos que o Senhor nos ajude a cultivar essas amizades. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu acho que ficou faltando cantar alguma música. Sim, a música dos livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis e Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. 39 livros são, no Antigo Testamento estão. Agora fiquem com a história. Tchau, tchau, crianças. Tchau! Olá, crianças, tudo bem? Vamos estudar a Bíblia juntos? Nós estamos estudando a Bíblia em ordem cronológica e já chegamos ao primeiro livro de Samuel. Estamos aprendendo sobre os reis de Israel. Qual foi o primeiro rei de Israel? Foi Saul. Deus escolheu e Samuel ungiu Saul como rei de Israel. Mas, infelizmente, Saul não fez o que era certo. Ele não andou nos caminhos do Senhor e desobedeceu a Deus. Deus então disse que Saul não teria sua descendência no trono de Israel.
Os seus filhos não herdariam um trono. Quem então seria o próximo rei? Vocês se lembram? Davi. Deus enviou Samuel para a casa de Jessé e lá Samuel ungiu o próximo rei, que era Davi. Mas Davi não ia ser rei já. Ainda estava no reinado de Saul. Saul tinha feito coisas erradas, estava com seu coração sujo, ele tinha pecado contra o Senhor, estava longe de Deus. O pecado faz isso com a gente. O pecado nos separa de Deus. Mas o que é pecado? Tudo que a gente pensa, que a gente fala e que a gente faz que não agrada a Deus. Nós devemos nos arrepender dos nossos pecados se quisermos ficar pertinho de Deus. Devemos crer em Jesus e pedir a Ele que nos perdoe. Mas Saul estava distante de Deus e com o coração atormentado. Vocês se lembram que Davi foi chamado lá no palácio para tocar um instrumento e assim acalmar o rei com sua música? Então, Davi continuou fazendo isso, mas agora era diferente a situação. Por quê? Porque Davi tinha vencido aquela batalha contra os filisteus, derrotando Golias. Isso despertou a raiva de Saul. Por quê? Porque todo mundo elogiava, todo mundo admirava Davi. E Saul não estava gostando disso. O coração dele estava cheio de inveja. Então, num dia em que Davi estava tocando para acalmar o rei Saul, aliás, vocês sabem qual era o instrumento que Davi tocava? Será que era piano? Não. Será que era violão? Não. Flauta? Não também. Davi tocava harpa. Então, enquanto ele tocava a harpa, que era para relaxar o rei Saul não ficou nada relaxado. Ele ficou muito irado, muito nervoso, cheio de raiva, de inveja. Então, ele pegou a sua lança e ele jogou a lança na direção de Davi. Ele queria matar Davi de tanta raiva, de tanta inveja. Ufa, foi por pouco. Davi só escapou porque ele tinha um protetor. Deus o protegia. Deus é tão bom, Ele nos protege, Ele cuida de nós. E além de dar a sua proteção a Davi, Deus deu um grande presente. Deus deu a Davi um grande amigo. Davi tinha um amigo chamado Jonatas. Jonatas? Mas Jonatas não era o filho do rei Saul? Pois é. Mas diferente de Saul, Jonatas amava Davi e Davi amava Jonatas. Eles eram grandes amigos. Um dia, Davi disse a Jonatas que Saul, o pai dele, queria matá-lo. Jonatas não podia acreditar nisso. Como seu próprio pai queria matar o seu grande amigo? Sem motivo. Então, eles fizeram um acordo. Jonatas e Davi combinaram que Davi ia se ausentar do jantar que seria oferecido pelo rei. Jonatas ia observar a reação do seu pai no jantar. Se o rei Saul estivesse com a intenção de matar Davi, ele não ia gostar da ausência de Davi naquele jantar. Então, Saul perguntou de Davi para Jonatas, e Jonatas disse que Davi foi a um compromisso de família. Mas, na verdade, Davi estava escondido num campo. O rei Saul não gostou muito, mas não fez nada. E terminou aquele jantar. Mas calma, o jantar da lua nova ia continuar no dia seguinte. Então, novamente, Saul perguntou de Davi para Jonatas e ficou muito bravo. Ele até disse que Jonatas devia ajudá-lo, porque ele que devia ser rei, não Davi. E ele ofendeu, ele brigou com o filho dele, com Jonatas, e fez uma coisa terrível.
o rei Saul jogou a sua lança contra o próprio filho. Então, Jonatas saiu dali e foi correndo se encontrar com Davi lá no campo. E ele disse a Davi: Davi, você está mesmo correndo perigo? Realmente meu pai é muito perigoso. Ele quase me matou e ele pode te matar. Então, eles se despediram. Eles choraram, se abraçaram e prometeram lealdade um ao outro, que seriam bondosos com a família um do outro. E então, Davi fugiu e Jonatas voltou para casa. Dali em diante, a vida de Davi seria difícil, porque ele tinha que viver como um fugitivo, sem ter feito nada de errado. Saul não deu paz a Davi. Começou então uma perseguição. Saul ia com seu exército atrás de Davi para matá-lo. Mas um dia, sem saber, Saul entrou na caverna em que estava Davi. Davi estava lá no fundo, escondido. E seus amigos, alguns homens que se juntaram a ele, estavam lá também e viram que era a oportunidade perfeita para Davi acabar com aquela perseguição. Ele podia matar o rei Saul. Então, Davi foi de mansinho, se aproximou de Saul sem que ele visse, pegou a espada e cortou um pedacinho da roupa de Saul. Não, Davi não fez nada de mal ao rei. Ele não poderia fazer isso, porque sabia que não estaria agradando a Deus. Mas ele pegou aquele pedacinho do manto do rei e mostrou: olhe, rei, ó rei. E o rei Saul viu e percebeu. Davi teve a chance de matá-lo, mas não fez isso. O rei Saul até disse umas palavras bonitas para Davi e foi embora. Mas Davi sabia que Saul não era digno de confiança e a perseguição continuou. Um dia, Saul estava no acampamento com o seu exército numa das perseguições contra Davi. E eles estavam todos dormindo num sono muito pesado. Então, Davi teve novamente a chance de se aproximar do rei enquanto ele estava ali indefeso, dormindo. Um amigo de Davi disse: se você quiser, eu acabo com ele agora mesmo. Mas Davi não concordou. Ele foi, se aproximou sem que ninguém percebesse e pegou 2 objetos que estavam ali bem próximos do rei. Ele pegou o jarro de água e a lança de Saul. E então ele saiu de lá, foi para um lugar mais distante e gritou e mostrou os objetos. Davi queria mostrar que ele não estava disposto a matar o rei Saul, que ele queria paz. E então ele foi embora novamente. Mas, como eu disse, Saul não era digno de confiança. Saul só deixava de perseguir Davi quando ele tinha assuntos mais importantes para resolver. Agora, Saul tinha uma batalha para enfrentar. Saul precisava de sabedoria, ele precisava de conselhos. E agora, quem poderia ajudá-lo? Samuel tinha morrido e ele não conseguia mais ouvir a voz de Deus, porque o seu coração estava duro, ele estava longe dos caminhos do Senhor. Então, ele decidiu consultar uma vidente, uma adivinhadora. Puxa vida, essa não foi uma escolha boa. A melhor escolha teria sido pedir perdão, se arrepender dos pecados e se aproximar novamente de Deus, pois é Ele que nos dá os bons conselhos, que nos dá direção e sabedoria. E agora, o que vai acontecer? Nós saberemos na semana que vem. Mas eu gostaria que você lembrasse que nessa história tem uma lição muito importante sobre a amizade. Davi tinha um amigo muito especial, que era Jonatas. Você também deve ter amigos. Os amigos são presentes de Deus. Nós devemos valorizar nossos amigos, agradecer a Deus por eles e cultivar sempre a amizade, demonstrando carinho, amor, ajudando no que for possível.
Davi podia contar com Jonatas, mas nos momentos em que Jonatas não estava mais ao seu lado, ele podia contar com seu melhor amigo, que é Deus. Deus é um amigo que nunca nos abandona. Ele nos ama e cuida de nós. Foi muito bom contar essa história para vocês. Um beijo e até a próxima. Tchau! Bom dia, crianças, tudo bem? Hoje vocês aprenderam uma parte da história de Davi e nós vamos agora fazer a atividade para representar algumas passagens da história desse grande rei, que foi um rei segundo o coração de Deus. Vamos lá? Bom, crianças, então nós vamos continuar a nossa linha do tempo, falando um pouquinho mais sobre a história da vida de Davi. E o texto se encontra em 1 Samuel 20 a 23 e 1 Samuel 24 a 30. Então, vocês receberam, esse é o kit do dia 25 de julho. Além do material que está aqui dentro do kit, vocês vão precisar também de tesoura, de preferência sem ponta, cola, canetinha e lápis de cor ou giz de cera. Então, nós vamos começar aqui representando algumas passagens da vida de Davi. A primeira delas que está aqui relatada na nossa linha do tempo é quando Davi foge de Saul para uma região montanhosa. E aí, para a gente mostrar para onde ele fugiu e onde ele se escondeu, nós vamos usar esse pedacinho de papel que tem parecendo algumas pedras aqui. Vocês vão pegar esse papel e vão desenhar nele, como vocês quiserem, algumas montanhas, tá? A única coisa é que a gente precisa encaixar ele de forma que caiba essa imagem aqui de Davi, né? Que eu vou tirar aqui para vocês. Então, em uma das partes da montanha, a gente vai esconder Davi. Então, aqui, ó, vocês recortem bem pertinho dessa linha. Que essa linha aqui vai ser como se fosse um relevo da montanha. E recortem Davi aqui assim, escondidinho no meio dessa montanha, certo? E aí vocês podem pintar Davi como vocês quiserem, tá bom? Agora a gente vai desenhar a montanha aqui. Eu vou desenhar de canetinha, porque eu quero deixar o contorno dela bem certinho. Então, eu vou desenhar aqui por cima mesmo do papel e depois eu vou recortar. E eu vou colocar Davi escondido aqui, ó, no meio dessa, bem aqui assim. Então, eu vou aproveitar o desenho já veio nele, né? Dele escondidinho e fazer o restinho da montanha. E aqui eu vou deixar recortado outra montanha. Então, era uma região montanhosa e no meio, perto de um deserto. E aí, agora a gente vai recortar essa região, essas montanhas aqui. E agora a gente vai colar essa montanha aqui, representando o lugar onde Davi se escondeu de Saul. Porque Saul, ele começou a perseguir Davi, né? Como vocês viram na história. E aí Davi teve que fugir de Saul. Eu vou colocar as montanhas aqui. As montanhas coladas aqui, a gente vai colar Davi escondidinho aqui, ó, no meio dessas montanhas, tá? E aí, como é um deserto, vocês podem desenhar aqui em volta as dunas, o sol, né? Que era uma região montanhosa em um deserto. Então, vamos desenhar aqui as dunas e a parte do deserto.
parte de baixo, nós representamos a fuga de Davi. E vocês sabem que Davi teve a ajuda de um grande amigo dele, que foi Jonatas, para fugir de Saul. Então, agora nós vamos representar essa amizade entre Jonatas e Davi. E aí vocês vão precisar usar essa setinha e o arco, que a gente vai recortar aí agora. Vocês podem pintar o arco também antes de recortar, que fica mais fácil. Então, e vocês podem também pintar essa flecha, né, com uma cor aí, a cor que vocês escolherem. Eu vou pintar essa flecha de laranja, bem mais clarinha. E aí, a gente vai recortar ela aqui pertinho também da linha. E depois nós vamos montar esse arco e flecha. E aí, para montar o arco e flecha, a gente vai usar essa cordinha aqui também, né, que veio no kit. Então, vocês vão colar essa cordinha aqui, ela vai passar aqui por baixo, entrar pelo buraquinho aqui, ó, que tem na flecha, e nós vamos montar o arco e flecha aqui, tá bom? Então, vamos começar a colar aqui. Vou colar primeiro o arco, e a partir daí a gente vai montá-lo. Aqui é interessante que vocês coloquem a pontinha da cordinha embaixo aqui do arco, para ficar com um acabamento melhor. E a gente estica ele aqui assim, como se a gente fosse lançar a flecha, ó. Tá bom? E aí agora a gente vai colar a flecha aqui. E por que um arco e flecha? Porque foi a forma que Jonatas combinou com Davi de avisá-lo de que Saul o estava perseguindo, tá bom? E aqui dentro tem o versículo que fala a respeito da amizade, da forma como eles fizeram a sua aliança. O Senhor seja para sempre entre mim e ti, e entre a minha descendência e a tua. 1 Samuel 20, 42. Bom, agora vamos passar para a segunda página. E aqui na segunda página, nós vamos começar representando as duas vezes em que Davi poupou a vida de Saul. Então, nós vamos recortar aqui a imagem de Davi, que é essa quadradinha que tá aqui, que veio no kit. Vamos recortar também a espada e o pote de água, ou bilha. Em uma das traduções da Bíblia está escrito bilha de água. Uma palavra nova aí pra gente aprender. Que é o mesmo que um cantil, um pote que servia para guardar água. E nós vamos usar também esse pedacinho de tecido, de cetim aqui, para representar as duas vezes em que Davi poupou a vida de Saul. Então, nós vamos colar aqui agora Davi no centro, aqui nessa parte superior da nossa linha do tempo. De um lado, nós vamos colocar esse pedacinho de cetim, representando a vez em que Davi cortou uma parte do manto de Saul enquanto ele estava dentro de uma caverna. E do outro lado, nós vamos colar a espada e a bilha de água, né, ou o pote de água, que eram de Saul e que Davi roubou do acampamento dele, para mostrar que, mais uma vez, ele poderia ter feito algum mal contra Saul e não fez.
Isso por quê? Porque Saul era o ungido do Senhor, ele era o rei. E Davi respeitava bastante a posição que Saul tinha. E aí vocês podem fazer uma setinha mostrando, né, que foram as duas vezes. Essa daqui na caverna e essa outra vez aqui no acampamento, quando Saul estava prestes a atacar Davi, e Davi foi lá e pegou tanto a espada quanto a bilha de água dele, mostrando para ele que ele poderia ter feito algum mal a ele. E agora nós vamos representar a última parte aqui da nossa linha do tempo, que é quando Saul, ele procura uma vidente. Vocês sabem o que é uma vidente? Uma vidente é uma pessoa que fica tentando adivinhar o futuro, fica lendo cartas e através de alguns meios bem estranhos, elas ficam tentando mostrar o futuro para as pessoas. O que vai acontecer? E Saul, ao invés de confiar em Deus, ele foi consultar Deus, ele foi se consultar uma vidente. Então nós vamos representar essa parte. Essa parte da história. Então nós vamos colar aqui. Que é quando ele tá lá conversando com a vidente. E nós vamos recortar esse versículo que fala a respeito de em quem nós devemos confiar. Saul, ao invés de confiar em Deus, ele estava confiando nele mesmo, no que ele achava certo, e foi consultar a vidente. Mas nós sabemos que nós devemos confiar em Deus. Ele é que sabe o que é melhor para nós. Então aqui o versículo de Provérbios que diz o seguinte: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Então sempre confiem no Senhor. E essa foi uma parte da história de Davi. Gostaram de fazer a atividade hoje? Eu gostei bastante. A gente representou passagens importantes da vida de Davi. Vamos orar para encerrar o nosso culto? Feche seus olhos e preste bastante atenção. Senhor, nós te agradecemos por mais este culto que o Senhor nos permitiu que nós tivéssemos. Te agradecemos porque o Senhor esteve conosco, porque o Senhor nos abençoou. E te pedimos, Senhor, que tudo que nós aprendemos aqui fique gravado no nosso coração e que nós possamos praticar todas as tuas verdades nas nossas vidas. Nós te pedimos que o Senhor continue conosco neste dia, nos ajude em todos os dias de nossas vidas e que o Senhor nos proteja em todos os momentos. Em nome de Jesus é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Um bom domingo, uma boa semana e até mais. Tchau!